Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num campo que é, sem exagero, a base do nosso mundo digital, a filosofia da informação. Pode parecer um nome complicado, mas, na verdade, é uma área de estudo super nova e fundamental para a gente entender a realidade conectada em que a gente vive. E toda essa nossa análise aqui, ela é inspirada na obra de um cara que é referência no assunto, o Luciano Floridi. A ideia é pegar os conceitos centrais do trabalho dele e, bom, destrinchar tudo para entender como essa filosofia nasceu e principalmente o que ela está tentando responder. E para dar o tom da nossa conversa, essa citação do John Locke cai como uma luva, sabe? Num mundo que transborda dados e informação por todo lado, buscar conhecimento não é só um passatempo intelectual, é quase uma ferramenta de sobrevivência. E aí a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente vive falando que está na era da informação. A gente cria, consome, respira informação o tempo todo. Mas, com sinceridade, quando foi que a gente parou para se perguntar o que exatamente é informação? É esse o grande mistério que a gente vai investigar. A nossa jornada começa com uma ideia bem provocadora. A ideia de que essa nossa falta de clareza sobre o que é informação é quase um escândalo filosófico. O que o Floridi diz é que isso é um paradoxo gigantesco. Pensa bem, a nossa sociedade inteira depende de uma coisa que a gente mal parou para definir filosoficamente. É um buraco, sabe? E é esse vácuo que não só torna a filosofia da informação interessante, mas absolutamente necessária. Ok, então vamos entender como essa virada aconteceu. Como é que essa nova filosofia apareceu no mapa intelectual? Qual foi o caminho até aqui? Então, as primeiras tentativas, tipo a filosofia da inteligência artificial, foram super importantes, claro. Elas deram as primeiras ferramentas, mas o foco era muito restrito. Com a revolução digital, não dava mais para olhar só para IA. Era preciso um guarda-chuva muito maior, um sistema que desse conta de todo o ecossistema de informação. E olha, para essa nova filosofia nascer, ela teve que lutar contra uma certa inércia das tradições mais antigas. O Floridi dá um nome para essa resistência à mudança: escolasticismo. É aquela tendência de ficar pegado aos mesmos problemas, aos mesmos métodos de sempre, mesmo quando o mundo já virou de cabeça para baixo. E como muitas ideias geniais, essa aqui também teve seu momento eureka. Dizem que foi em 98, numa tarde tranquila, que o Floridi se deu conta de que as lentes que ele procurava para entender o mundo de hoje já estavam no rosto dele o tempo todo: a própria informação. Certo. Isso nos leva a uma definição mais formal. O que é, afinal de contas, esse novo campo? Quais são os seus objetivos e como ele funciona na prática? A definição se divide em duas partes bem claras. Primeiro, a filosofia da informação, ou FI, olha para a informação como um objeto de estudo. Ela quer entender o que a informação é. E segundo, ela também funciona como uma nova caixa de ferramentas. Ou seja, ela pega conceitos da computação para revisitar velhas questões filosóficas com um olhar totalmente novo. A partir daqui, a coisa fica ainda mais interessante. O Floridi sugere duas maneiras bem diferentes de pensar sobre o propósito dessa nova filosofia. E essa comparação aqui é brilhante porque mostra uma tensão fundamental. A filosofia serve só para analisar e arrumar a casa, o mundo que a gente já encontrou, ou ela tem um papel ativo na construção do mundo em que a gente vai viver? É como se a abordagem analítica limpasse o terreno, enquanto a metafísica ajuda a desenhar a planta da nova construção. Então, para onde vamos agora? Bom, a jornada está longe de acabar. Na verdade, as fronteiras desse campo não param de se expandir. E essa frase do David Hilbert é simplesmente perfeita para esse momento. Ter um monte de problemas para resolver não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É a maior prova de que um campo de estudo está vivo, pulsante e super relevante. E pode ter certeza que a filosofia da informação tem problemas de sobra. Questões gigantescas sobre a natureza da informação, a relação dela com a nossa mente, com a ética e até com a própria estrutura do universo. Cada uma dessas perguntas abre um novo mundo de debates. É um campo imenso. E aí, a gente chega a uma conclusão que é, no mínimo, impactante. A revolução da informação mudou para sempre a nossa relação com o mundo. A gente deixou de ser só espectador para se tornar participante ativo na forma como a realidade é organizada e entendida. E a gente encerra com essa provocação. Ao moldar os fluxos de informação, ao construir os mundos digitais onde a gente passa tanto tempo, ao definir as regras do jogo, será que a gente, de alguma forma, assumiu o papel de arquitetos da própria realidade? Fica aí a reflexão.